O tema que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é a questão de finanças. A gente falar um pouquinho sobre vida financeira, sobre finanças, o que a Bíblia fala sobre isso. Mas antes da gente poder olhar, eu queria perguntar, queria que você levantasse a mão, ou se quiser falar ou não, se você já leu algum livro sobre finanças. Levanta a mão quem já leu. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas, mais ou menos? E se eu disser para vocês que todos vocês já leram, e eu sou capaz de afirmar ainda, vocês leem quase todo dia livros sobre finanças. Vocês acreditam nisso? Todo dia eu acredito que vocês leem, ou quase todo dia pelo menos. O ideal é que fosse todo dia. Vocês sabem qual é o livro que eu estou falando? Agora você já sabe, né? É a Bíblia. A Bíblia é um fantástico livro de finanças. Existem grandes homens aí de negócios, homens que dão palestras, que dão cursos, coachings, né? Tem coachings famosos no mundo inteiro. Os grandes especialistas nessa área de finanças, e a maioria deles busca informação, vocês sabem aonde? Na Bíblia. Nós temos o manual, a gente vai e compra lá o livro do fulano, e o fulano pescou aonde? Ele pescou na Bíblia. Só que a gente às vezes não se atenta para isso, porque a gente acostumou que a Bíblia é só um livro que fala de vida espiritual. Então você lê focado na vida espiritual. Obviamente que quando fala de finanças, você tenta ver aquilo com olhos mais espirituais. Então um homem foi viajar, chama 3 empregados e fala, olha, fica com aqui, você vai cuidar de 5 milhões, você vai cuidar de mais 5 milhões, e você vai cuidar de 1 milhão. E eu vou viajar. Daqui 5 anos eu volto, vamos ver como é que ficou isso. Aí o que pegou lá 5 milhões investiu, está aqui, 10 milhões. O outro 10 milhões. E o outro que pegou 1 milhão, falou assim, eu não sabia, fiquei com medo. Eu peguei e enterrei tudo, está aqui, o seu 1 milhão de volta. Não deixei perder nem um centavo. O senhor não tomou prejuízo comigo. Você, tá bom. Mas você não deveria ter investido? Não era para você colocar no banco, não era para você jogar na bolsa de valores, era para você comprar ouro, sei lá, era para você fazer alguma coisa com esse dinheiro, para eu ter mais dinheiro e não ter a mesma coisa. Eu só coloquei na sua mão porque eu sabia que você tinha capacidade para fazer isso, e você não fez. Você relaxou. Quando a gente olha para esse texto, a gente pensa só em dons e talentos espirituais, mas esquece que o texto ele fala especificamente de dinheiro. O texto fala de dinheiro. Ele é aplicável em dons e talentos espirituais, mas ele fala de dinheiro mesmo. E quem é esse senhor da parábola que eu estou mencionando, que os irmãos conhecem muito bem a parábola? Quem é o senhor da parábola? Quem que é? É Deus, não é? E quem são esses empregados? Somos nós. Deus confia então a cada um de nós uma porção, para alguns mais, para outros menos, e a gente tem a responsabilidade de fazer um bom uso desse dinheiro, que pertence a quem? Pertence a Deus. Se até agora você tinha ilusão que você era dono do seu dinheiro, sinto decepcioná-lo, você não é dono de nada. Tá? Você não tem nada. Tudo pertence a Deus. Você não tem nada. A roupa que você veste, o ar que você respira, o sangue que circula na sua veia, nada é seu. Tudo pertence a Deus. E Ele quer que você seja então um bom administrador. Alguém que faz um bom uso do recurso. Às vezes a gente se pega pensando assim, por que fulano tem tanto e outros não tem nada? Deus tem uma forma de trabalhar com cada um. Mas em muitos casos, e muitos que eu já pude pelo menos pesquisar e observar, uma boa parte dos casos, as pessoas que têm mais, normalmente elas fazem um bom uso. São raríssimos casos de pessoas que têm muito dinheiro que fazem mau uso do dinheiro. Normalmente são pessoas que fazem um bom uso do dinheiro. E Deus vai abençoando cada vez mais. Aí você fala, não, mas tem pessoa que é incrédula. Tudo bem, a Bíblia diz que Deus faz chover sobre os bons e os maus. E às vezes o dinheiro do incrédulo serve para abençoar o que crê. Já vi várias situações assim. Eu já trabalhei para pessoas assim. Eu era funcionário de uma pessoa incrédula, mas ela me pagava. E o dinheiro era uma bênção na minha vida. Você entende? Então Deus tem a forma de trabalhar dele. Mas Ele espera que nós então sejamos bons administradores. Por isso então a importância desse tema de hoje.
Então eu quero falar sobre 5 conselhos bíblicos sobre dinheiro. Vamos dar uma olhadinha ali em Mateus 22, 29? O primeiro conselho, a primeira lição bíblica, a primeira coisa que Deus fala é que você precisa trabalhar. Trabalhe. A Bíblia vai ter várias passagens falando sobre isso. Provérbios 6, ele começa dizendo o quê? Vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. Né? Já é uma palavra dura, né? Eu já tive a oportunidade de usar esse texto como uma pessoa preguiçosa. É muito interessante. A pessoa ficou com raiva de mim, mas eu falei. Porque é a Bíblia. Aí isso que é legal. Quando você vai falar com alguém que precisa ouvir algo, e se você falar com as suas palavras, você vai entrar numa situação difícil. Agora, se você falar assim, você sabia que a Bíblia diz que quem não trabalha é chamado de preguiçoso? Olha lá, aí você fala o texto para a pessoa. Porque daí ela não tem o que falar mais. Aí, se ela achar ruim, você fala assim, ó, vai brigar com Deus, porque foi ele que falou. Discuta com Deus, não comigo. E o texto fala assim, então, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos. E ela fala assim, que a formiga ela não tem chefe, não tem oficial, não tem comandante. Aí, quando eu penso lá no primeiro conselho bíblico, que é o trabalho, eu já cansei de ver em várias situações, em vários locais onde eu já passei, pessoas que ela só trabalha se o chefe estiver ali no local, se o chefe estiver olhando. Eu trabalhei num local que tinha um rapaz que ele tinha que cuidar do estoque. Quando o chefe estava lá, aí ele estava lá organizando material e tal, e varrendo. Aí o chefe entrava no carro para almoçar, saía, subia assim, né? A empresa ficava numa parte mais baixa, tinha uma estradinha assim. Aí ele subia, a hora que o carro do chefe virava lá em cima na curva, ele já largava a vassoura, catava o celular, sentava e ficava lá. Eu falei, ô fulano, e aí? Não, o chefe saiu, agora eu tô liberado. Eu falei assim, cara, mas eu tô aqui, ó. Não, mas você é empregado igual eu, mas eu vou entregar você. Não, você não vai fazer isso. Vou. Se você não precisar trabalhar, eu vou te entregar. Ele ficava louco da vida. Ficava com muita raiva. Mas é um absurdo isso, porque você depende então de alguém ficar te olhando, mas você esquece que Deus está te olhando. Então não pense que ninguém está vendo o que você faz. Deus está vendo. Eu já vi empresas que a pessoa fica lá no computador e o computador está lá para ela fazer o trabalho dela, só que ela está vendo o quê? E-mail pessoal, ela está vendo lá as últimas previsões do tempo, ela está vendo lá, sei lá, coisas totalmente alheias ao trabalho. Então se ela fica ali, mas eu fiquei só 10 minutos, tá bom, você roubou 10 minutos da empresa. Quanto é o seu salário? Eu ganho um salário mínimo, eu ganho R$1.000. Então 10 minutos quanto que custa? Custa, sei lá, R$10. Então você roubou R$10 da empresa. É simples a matemática. E às vezes a gente não para fazer esses cálculos, para pensar, poxa, o tempo que eu estou não trabalhando, eu estou roubando a empresa, porque eu ganho para trabalhar de tal hora até tal hora. E se eu não faço isso, eu estou roubando. E se eu estou roubando, eu estou pecando diante de quem? De Deus, que está nos vigiando o tempo todo, que sabe tudo o que está acontecendo. Mas se só Deus nos observasse, estava bom demais. Mas não é só Deus que nos observa. Tem uma outra pessoa também que gosta de observar a gente. Quem que é? O inimigo, não é? Ele gosta de ficar de olho. Aí ele fica assim, você vai olhar o seu Facebook? Peraí, muda para aquela outra página, olha que legal. Olha aquela piadinha. Aí você começa, pá. Quando você vê, você já ficou meia hora. Você fala, nossa, já passou meia hora, eu nem percebi. Você roubou meia hora. E o inimigo fala, não liga não. O patrão é rico. Trabalhei numa empresa que o cara falava assim, a empresa é rica. Pode fazer isso, não tem problema. Olha que absurdo. A empresa pode ser bilionária, não importa, não é meu. Outro conselho bíblico muito importante. Veja que aí eu coloquei numa sequência, tá? Então a primeira coisa é o trabalho. Você trabalhou, você vai ganhar dinheiro. Você ganhou dinheiro, aí vai entrar agora o honre a Deus. Como é que eu honro a Deus? Provérbios 3, de 9 a 10. O texto diz o seguinte, honra ao Senhor com o quê? Com as suas orações? Com os teus bens, tá? Não é vergonha nenhuma. Aliás, é uma honra de verdade. E com as primícias de toda a tua renda. O que é essa primícia da renda? O que é primícia? Primeira parte, primeira coisa. Do que está falando aí? A primícia do quê? Da tua renda.
Muita gente tem dificuldade de entender isso, que o dízimo é a primeira coisa. Eu recebi lá o meu dinheiro, vou dar o exemplo ainda do salário mínimo, né? R$1.000. Então o mínimo que eu tenho que separar ali, sei lá, R$100. E eu vou dar. Os 900, aí eu vou pagar minhas contas. Porque se eu esperar sobrar no final do mês, vai sobrar? A gente sabe que não vai sobrar. Não importa o quanto você ganhe. Quanto mais você ganhar, mais você vai achar coisas para gastar. Isso é natural do ser humano. Então, se você esperar sobrar, não vai sobrar. E a Bíblia diz que é a primeira coisa, é a primícia. Isso aqui está lá em Provérbios, é Salomão aconselhando, ó, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. E fala assim que Deus, então, consequentemente, Ele vai te abençoar. Encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. O vinho, ele é símbolo de alegria na Bíblia. Então o texto fala assim que você vai ter uma alegria transbordante se você honrar o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. É isso que o texto está falando. Malaquias 3, 8, 10, o profeta ali, ele traz palavras bem duras, né? O Espírito Santo falando através do profeta. Ali o Espírito Santo, através do profeta, diz o seguinte, olha, vocês, no caso a palavra foi na época lá para Israel, né? Vocês estão me roubando. Como que estão roubando? Estão roubando no dízimo e nas ofertas. É uma palavra realmente muito dura. Nós dissemos no começo, tudo que nós temos pertence a quem? A Deus. Quando eu dou o dízimo, eu não estou dando. Eu estou apenas falando assim, Senhor, eu estou colocando uma pequena parte do que o Senhor me deu aqui, porque já é seu mesmo. Você percebe? E uma coisa muito importante sobre dízimo, que os irmãos precisam saber, né, quem não sabe ainda, mas é bom saber para poder aconselhar outras pessoas, é que Deus não precisa do seu dinheiro. Tá? Então não fique preocupado assim, nossa, se eu não der o dízimo, coitadinho do pastor, né? Coitadinho do tesoureiro, do Pedro, coitadinho do Múcio, como é que ele vai fazer, né? Não pense assim. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa. Mas Ele dá uma chance, Ele dá uma oportunidade, o privilégio de você fazer parte da obra dEle com a sua renda. Você está contribuindo com a obra de Deus. É um privilégio. Não faça por obrigação, tem vários textos falando isso, não faça por obrigação. Né? Tem um hino que fala, tudo entregarei, não é? Não é isso, pessoal da música aí? Tudo entregarei, não é? Só que se você colocar esse hino aqui na hora do dízimo, pode ser que tenha alguém que venha assim meio com tristeza, né? Tudo entregarei, né? Meio assim, eu não queria entregar, mas vou ser obrigado. Não faça por obrigação, faça por amor. Se você não se sentir à vontade, não faça. Não fique constrangido de falar, eu tenho que dar o dízimo. Não, você não tem que dar o dízimo. Só se você entender que Deus quer ser honrado por você. Se você não quiser honrar a Deus, você não é obrigado. Aí é um particular seu com Deus. O pastor não pode chegar aqui e falar assim, olha, quem não der o dízimo vai para o SPC agora. Imagina isso? Não vai acontecer. Tá bem? Então, primeira coisa, trabalhe. Segunda coisa, honre a Deus. Você trabalhou, ganhou dinheiro, você vai honrar a Deus. Com as primícias. A primeira parte, você vai fazer então, dar o seu dízimo, a sua oferta. Na sequência, faça a poupança. Sabia que a segunda coisa que você tem que fazer com o seu salário é poupar? Ué, mas e as contas de água, de luz? É para depois. O caminho correto é, você trabalha, ganha o dinheiro, dá o dízimo e já separa a poupança. Por quê? É a mesma ideia que eu falei antes sobre o dízimo. Vai sobrar dinheiro no final do mês? Não vai sobrar. Então você já tem que determinar isso. Olha, eu vou guardar, vou dar um exemplo de uma pessoa que ganha R$1.000, de novo, que é o salário mínimo. Eu vou guardar, sei lá, R$50. Então eu separo 100 do dízimo, 50 eu vou guardar na poupança, ou fazer algum outro investimento. Eu falo poupança como uma forma genérica, tá? Mas tem vários tipos de investimento. Mas eu vou pegar lá R$50 e eu vou investir. Aí o resto que sobra, aí eu vou pagar as contas, eu vou fazer outras coisas. Sobrou alguma coisa milagrosamente no final, aí eu também posso colocar em investimento também. Mas a parte que eu já determinei, eu já separei. Você entende? Esse é o segredo. Parece algo muito simples, muito óbvio, muito banal, mas 90% das pessoas não fazem isso. A gente fala então em você ter reserva, não é só para você. É para você poder abençoar outros também. Que você seja generoso. Quando alguém precisar, um irmão fala assim, irmão, você pode me ajudar numa situação assim? Está aqui, irmão, te ajudo. Depois você me paga.
Olha, eu estou vendo uma pessoa ali que está precisando tal, eu vou fazer alguma coisa por ela. Vou lá pagar um almoço, vou comprar uma roupa para ela, vou pagar um dia de hospedagem numa pensão para ela, num hotel. Sabe, situações como essa. Uma vez chegou um homem pedindo esmola lá na loja do meu pai. E esse homem falou assim: olha, o senhor não me conhece, eu não conheço o senhor, eu sei que muita gente deve passar aqui pedindo ajuda. Ele falou assim: é a primeira vez que eu estou fazendo isso, porque eu sempre trabalhei, sempre tive emprego, só que eu estou desempregado há muito tempo, não consegui mais nada, e eu vim aqui para o senhor me dar alguma coisa para comer, que o senhor, não quero que você me dê dinheiro nenhum. O senhor vai lá no mercadinho ali, compra lá um saco de arroz, alguma coisa, porque minhas crianças estão em casa com fome. Aí meu pai, bem desconfiado, falou assim: qual que é o seu endereço? Meu endereço é tal, 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 número tal, lá no Campos Alemães. O pai falou assim: então tá bom, eu vou lá. O quê? Eu vou lá. Entra no carro aí, vamos lá. Meu pai catou esse homem e foi na casa dele. Que ele falou assim: eu quero ver se esse homem está passando necessidade de verdade. Aí ele entrou lá, viu a mulher, viu as crianças, conversou, entendeu a situação. Aí ele foi no mercadinho, fez uma compra, entregou para o cara. Aí falou assim: essa casa aqui é sua ou é alugada? É alugada, inclusive está 6 meses sem pagar aluguel. Eu não sei como conversar com o dono da casa, porque eu estou com medo, o homem é muito bravo e tal. E não paguei a conta de água, já foi cortada, a luz já foi cortada e tal. O pai falou assim: não, o homem mora onde? Não, ele mora aqui perto, numa outra casa ali, vamos lá conversar com ele. Meu pai foi lá, sentou com o dono da propriedade e falou assim: escuta, o rapaz está 6 meses sem pagar aluguel, ele não vai pagar o seu aluguel, tá? Já perca a esperança de receber alguma coisa. Só quero que você me dê 2 semanas que eu vou tirar essa família daquela casa. 2 semanas sem você perturbar eles, eu tiro eles e você tem a casa para alugar para outro. Eu vou pagar a água e a luz para você não ter dívida com água e luz. Tudo bem? Está fechado o acordo? O cara: nossa, muito obrigado, Deus abençoe o senhor. Porque eu achei que eles iam ficar aí o resto da vida, nunca mais ia sair. Beleza. Meu pai perguntou para o camarada: o que você sabe fazer? Eu sei trabalhar de servente de pedreiro. Então tá bom, eu vou arrumar um emprego para você. Meu pai ligou para um amigo dele que mexe com obra, falou assim: tem um camarada aqui, não sei se é trabalhador, se não é, mas Deus está colocando no meu coração para ajudar esse homem. Eu quero que você dê uma oportunidade para ele. Se ele for um trabalhador, ele vai continuar com você. Se ele for preguiçoso, você já manda embora. Não precisa nem esperar uma semana não, pode mandar embora sem medo, que eu estou falando para você como amigo. Tá bom, botou esse camarada lá. Eu vou resumir a história para vocês. Hoje esse homem tem uma casa própria, ele é mestre de obra desse construtor, que é um engenheiro que toca obras aqui em São José. Ele é mestre de obras, tem um excelente salário, tem uma casa maravilhosa. Os irmãos virem a casa, você não acredita a casa que ele mora hoje, uma casa de alto padrão. Os filhos em escola particular, a esposa muito bem, carro na garagem, uma situação financeira fantástica. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que se meu pai não tivesse uma poupança, se ele não tivesse uma reserva, ele não ia poder ajudar esse homem. Só que ajudar as pessoas é ajudar da forma correta. Não é você simplesmente pegar e falar assim, o cara no semáforo: me dá R$1, toma R$1 para se livrar do cara. Não é isso. É ajudar de verdade, que é o que meu pai fez com essa família. Você entende? Eu estou usando esse caso apenas como exemplo, porque na minha vida foi algo que marcou, que foi emblemático. Meu pai já fez isso várias vezes por várias pessoas, mas ele me ensinou isso. Quando você vai ajudar alguém, ajude de verdade. Dar esmola não é ajudar. Dar esmola é o cara manter-se na mesma situação que ele está. Isso não resolve. Então você tem que entender a história de vida da pessoa. Por que ela está naquela situação? O que eu posso fazer para tirar ela daquela situação? É você conversar com a pessoa e ver o que você pode fazer por ela. Puxa, o cara é viciado em drogas, então vamos arranjar uma internação para ele. Vamos levar ele para uma clínica, vamos fazer alguma coisa. Só que se você não tiver uma poupança, não tiver uma reserva, você não tem dinheiro nem para pôr no carro para levar o cara, a gasolina do carro para levar o cara. Você não consegue pagar um Uber para levar o cara para a clínica. Por quê? Porque você não tem nem para você. E Deus quer honrar as suas finanças para isso. Não pense que Deus quer te dar dinheiro para você gastar com bobagens. Deus quer te dar dinheiro para você investir na obra dele. Deus quer te dar dinheiro para você investir em pessoas, investir em coisas que vai abençoar o Senhor. A primeira coisa foi então o quê? Trabalhe. Depois você vai honrar a Deus com o dízimo. Terceira coisa, você vai poupar. Não importa como, você tem que poupar. E a quarta coisa, você vai o quê? Eduque-se, educar-se, você vai se educar. Como assim educar-se? Educar-se financeiramente.
Você vai procurar estudar, pesquisar, assista vídeo no YouTube, veja várias pessoas falando sobre o assunto, converse com quem entende. Você tem o Múcio aqui, ó, experiência fantástica de banco há muitos anos. O irmão Henrique, muitos anos de banco também. Tem outras pessoas aqui, pode falar comigo. Pessoas que entendem um pouquinho de dinheiro, converse com os empresários aqui, que entendem de dinheiro, pode te ajudar. Sabe, converse com várias pessoas, porque a Bíblia diz o quê? Na multidão dos conselhos, há o quê? Na multidão dos conselhos, há sabedoria. Eduque-se, pesquise, vá atrás, descubra como fazer, para que você saia do endividamento. No banco, a gente costuma dizer que existe praticamente 2 tipos de cliente. O cliente que é tomador e o cliente que é investidor. A maioria dos clientes bancários são tomadores, ou seja, ele vai lá para tomar empréstimo. Pouquíssimos são investidores. Mas é totalmente possível, e eu já fiz com algumas pessoas no meu trabalho, uma pessoa que estava 100% endividada, era um tomador sagaz, que mal dava o prazo lá para renovar o consignado, ele já renovava de novo, aí dava o prazo, ele renova de novo o empréstimo, e está sempre devendo aquela bola de neve enorme, e eu consegui fazer essa pessoa sair dessa situação, e hoje ele é um investidor. Nossa, mas como é que foi esse milagre? Ele decidiu. Lembra de Daniel, que ele falou assim, eu decido não comer das iguarias do rei. Esse é o primeiro passo. Você tem que decidir. Eu quero deixar, hoje, a partir de hoje, eu vou deixar de ser endividado. Eu vou passar a ser um investidor. E você começa a fazer. Basta decidir. Provérbios 16, o que diz lá? Que sabedoria e prudência. Sabedoria é melhor do que ouro. Prudência é melhor do que... E isso é muito interessante, porque se eu pegar uma barra de ouro e der para uma pessoa endividada, o que ela vai fazer? Ela vende o ouro, paga as dívidas e daqui pouco tempo ela está como? Endividada. Agora, se eu der sabedoria para ela, como é que vai ser? Aí ela vai ter estratégias, vai ter disciplina, não é? Aí ela vai conseguir sair daquela situação. Você percebe? Salomão, ele foi muito sábio quando Deus perguntou assim, Salomão, pede o que você quiser. Ele podia falar assim, eu quero toda a riqueza do mundo. E ele ia torrar tudo e não ia sobrar nada. Quantas pessoas ganharam na loteria e não tem nada hoje? Eu conheci pessoalmente um homem que ganhou 2 vezes na loteria, irmãos. Uma já é difícil. Ele ganhou 2 vezes. Sabe o que ele tem hoje? Nada. Ele paga aluguel hoje. Ele foi dono de uma franquia, estilo McDonald's num shopping. Ele tinha uma casa naquele bairro em São Paulo, chique, lá na Moema, né? Aquela região lá. Ele tinha um monte de coisa, tinha lancha. Daqui a pouco ele não tinha nada, porque ele só sabia gastar. Ele não tinha sabedoria. Então, a Bíblia, ela traz assim, lições fantásticas. A gente só precisa aprender a observar e entender. Então, quando você vai assumir dívidas, assuma coisas que sejam palpáveis. Você tem que sempre pensar o seguinte, se eu precisar vender amanhã, eu consigo vender? Essa é a questão que você tem que fazer. Outra pergunta, eu preciso comprar? Não é? Isso acontece muito comigo. A gente passeou recentemente, foi shopping, foi num monte de lugar e tal, e às vezes eu olho um terno assim, nossa, que terno bonito e tal, aí você fica assim com vontade de comprar, aí você fica, compra, não compra, aí eu falo assim, vamos andar mais um pouco. Aí eu vou andando, eu vou pensando. Eu vou pensando. Na maioria das vezes eu não compro. Maioria das vezes. Raramente eu compro alguma coisa assim. Porque às vezes eu vou comprar um sapato, eu falo assim, puxa, mas eu já tenho 2 sapatos. Eu só tenho 2 pés, aí eu tenho 4 sapatos, né? Porque é 2 pares, né? Aí eu vou ter mais um para quê? Eu só tenho 2 pés, não preciso de tanto sapato assim. Você entende? Eu entendo que as mulheres precisam, mulher é diferente, né? As mulheres precisam ter um sapato para cada roupa. É povo. Mas qual que é a minha dica para as mulheres, então? Tenha menos roupas e menos sapatos. Ou quando for comprar sapato, compre algo que se combine com várias peças diferentes. Para que você não tenha que ter um para cada roupa. Não é? Vamos lá, próximo slide para a gente encerrar. Gaste com sabedoria. Provérbios 21:17. O que diz lá? Quem ama os prazeres vai ficar o quê? Milionário? Vai o quê? Vai empobrecer. Você entende esse texto? Eu acho que ele é bem simples, né? Se você ama o prazer, você vai ficar pobre. Por quê? Você vai gastar
Com prazer. Uma pessoa da nossa família, eu e a Patrícia conversando com ela uma vez, a gente falou assim, mas por que você não guarda dinheiro para você fazer isso? Não, eu quero é comer do bom e do melhor. Meu negócio é ir no restaurante mais caro. É comprar a carne mais cara. Poxa, poderia lá comprar uma carne moída. Poderia comprar lá o pé de frango, comprar o ovo. Mas não, tem que ser a picanha que vem lá não sei da onde, da Argentina, que foi 3 vezes o boi passado não sei aonde, na manteiga. Precisa de verdade? Não precisa. Você entende? Quando você pode, perfeito. Agora, às vezes a pessoa não pode. Ela poderia economizar, mas ela prefere gastar tudo naquilo. Estou dando um exemplo de comida, mas pode ser uma série de outras coisas. Pode ser roupa, pode ser óculos, pode ser celular. O plano tende à abundância e a pressa excessiva à pobreza. Então, cuidado, não tenha pressa em realizar os seus sonhos. Vá com calma. Puxa, meu sonho é ter a Renegade, que é o carro do Henrique, né? Eu quero ter uma Renegade, igual a do Henrique. Beleza, eu tenho condição de comprar esse carro? Ah, mas eu financio em 500 vezes. Beleza, tá bom, vou financiar. Eu tenho dinheiro para pôr gasolina? Eu tenho dinheiro para comprar um pneu? É R$1.000 cada pneu. Eu tenho dinheiro para fazer o seguro? É 5 mil de seguro. Eu tenho dinheiro para pagar IPVA? 5 mil de IPVA. Então, as pessoas não fazem contas. Um dia chegou uma pessoa lá e falou assim, eu vou financiar um carro. Eu falei assim, tá bom. Olha, o carro é assim, assim. Aí eu comecei a perguntar, você já viu o valor do seguro? Você já viu quanto que é o pneu desse carro? Eu comecei a falar tudo para ele, as despesas que ele ia ter com o carro. Resumindo, ele desistiu. Aí o dinheiro que ele ia dar de entrada, ele comprou um carrinho usado à vista. Aí você fala assim, nossa, que porcaria de gerente que você é. Você deixou de emprestar o dinheiro para o cara? Não. Porque depois ele volta como investidor, e voltou. Você entende? Porque eu não viso só fazer aquilo, só o negócio lá, só de emprestar e acabou. Não é isso. Eu viso ver a pessoa bem. E se ela fica bem, todo mundo fica bem. A empresa fica bem, os funcionários ficam bem, todo mundo ganha com isso. Então a Bíblia diz que não é para você ficar devendo coisa alguma, tá? Então não fique devendo, pague suas contas, acerte sua vida, coloque as coisas em dia. Né? Precisar de ajuda, converse comigo, conversa com o Múcio, conversa com os irmãos. Tem muita gente experiente aqui na igreja que pode te ajudar nessa questão de como sair das suas dívidas, um plano de ação, como fazer isso. Sempre há uma saída. Eu já passei por uma fase de estar endividado, eu sei o quanto é difícil sair do endividamento, mas é totalmente possível. Basta a gente sentar e se planejar. Então, só recapitulando, o primeiro item foi o quê? Trabalhe. Segunda coisa, honre a Deus, né, com dízimos e ofertas. Terceira coisa, faça poupança. Quarto, eduque-se, né, vá pesquisar, estudar, leia a Bíblia. E quinto, gaste com sabedoria. Não estou dizendo para você não gastar, mas gaste com sabedoria. Faça lazer, é importante. Viaje, passeie, almoce num restaurante bom de vez em quando. Tenha pequenos luxos de vez em quando. Tem gente que junta dinheiro o ano inteiro para pelo menos uma vez ela ir no cinema, sabia disso? Falei com uma senhora que ela falou assim, eu junto dinheiro o ano inteiro para que eu possa ir no cinema uma vez por ano. Que para ela é um luxo extraordinário. Olha que legal. Não é? É bacana isso. Último slide então, conclusão. Deus deseja que sejamos vitoriosos na vida financeira. A prova disso é que escreveu 2.350 versículos sobre finanças. Sabia disso? 2.350 versículos sobre finanças na Bíblia. Sabe quantos tem sobre fé? 700 versículos sobre fé. Mas 2.350 sobre finanças. Por quê? Porque Deus sabia que a gente ia ter dificuldade nessa área, mais do que na área da fé. Olha que interessante. Riquezas e glória vem de ti, né? Vem de Deus. Amém?